Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967. É o segundo filme da trilogia do Zé do Caixão, foi escrito, dirigido e também estrela o próprio José Mujica Marins e segue A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que eu já falei aqui no canal. Eu acho que eu já tinha falado que ia fazer um vídeo do segundo filme aqui no canal, e com a morte do Mujica recente, eu acho que esse é um momento apropriado para exaltar esse grande clássico do cinema nacional. O que acontece é que o primeiro filme foi lançado em 1964 e apresenta o personagem do Zé do Caixão, que é um agente funerário de uma cidade do interior que não acredita em Deus e nem no diabo, e por isso ele se coloca acima da moral e do conceito de bem e do mal, ele se acha superior às outras pessoas porque ele não tem medo do inferno. E claro, todo o lance do personagem dele no primeiro filme é que ele queria ter um filho, porque pra ele o único jeito legítimo de continuar vivendo é dando uma continuidade pro sangue. E no meio disso ele acaba assassinando um monte de gente, quase igual a um filme slasher mesmo. O filme e o personagem acabaram fazendo bastante sucesso, tanto que o Zé do Caixão acabou virando uma figura bem impactante da cultura popular brasileira. E muita gente hoje em dia sabe quem é Zé do Caixão sem nem ter visto um filme do Zé do Caixão. Isso tudo é o mesmo contexto que eu já dei na Trashback do primeiro filme. Se vocês se lembram bem, A Meia-Noite Levarei Sua Alma termina com o Zé do Caixão morrendo. Acho que eles não achavam que ia ser um sucesso esse filme, mas é aquilo, né? O protagonista morrer nunca impediu os filmes de terror de terem continuação mesmo assim. E enquanto Meia-Noite foi um filme muito bom, mas que também foi bem limitado pelo orçamento, a continuação teve mais recursos e deu mais possibilidades pro Mujica e companhia viajarem nas ideias e fazer umas paradas bem surtadas. É só dar uma olhada no trailer, que o jeito que eles vendem o filme é sensacional. São praticamente 2 minutos de tortura e gritaria, com todas as cenas mais pesadas do filme passando. Enquanto entra umas cartelas contando o que tem no filme, do tipo, um cemitério, 200 cobras, 300 aranhas. Assustador, mas não sei se é exatamente correto com o que aparece no filme. As torturas do inferno, ok, isso é assustador de verdade. 1000 figurantes. Ok? Isso é algo vendável? As pessoas viram pros amigos e falam, porra, bora lá assistir, sei lá, Transformers, tem 1000 figurantes no filme. Mas enfim, Essa Noite Encarnarei no Seu Cadáver acabou sendo um filme bem mais ousado que o primeiro e que também ajudou a consolidar o personagem do Zé do Caixão na cultura popular brasileira. E os dois filmes hoje em dia são considerados clássicos, aparecem em várias listas de melhores filmes brasileiros de todos os tempos, e eu pessoalmente gosto mais do segundo. Mas antes de falar dele, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram esses filmes, o que vocês acham deles, e também deixem outras recomendações pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Como isso é uma sessão Trashback, também já vou deixar aqui o aviso de spoilers. Esse filme é dos anos 60, então já tem um tempo aí que o spoiler sobre ele tá liberado. E então é isso daí, fiquem avisados. A versão que eu assisti do filme, que eu tenho aqui, igual Meia-Noite, é uma edição especial de DVD, que começa com uma introdução feita pelo Mujica, que é bem aquele tipo de lero-lero clássico dele. Parece que ele só ligou a câmera e decidiu apresentar o filme improvisando um texto ali na hora, falando um monte de coisa macabra aleatória. É tudo filmado com uma luz vermelha forte, bem monocromática, e com um frame rate abaixo do comum, o que dá aquela sensação de filme travado. Parando pra pensar, isso é bem parecido com o final do remake de Suspiria. Depois dessa introdução vem os créditos iniciais, que tem umas cartelas bem hiperativas e difíceis de ler, tanto pelo contraste quanto pelas letras viajando por toda a tela. E novamente, como é de comum para uma produção do Mujica, esse filme tem aquelas figuras mitológicas creditadas no início, uns nomes tipo Graveto ou Palito. Aparentemente o assistente de câmera desse filme foi alguém chamado Nuvem Branca, com uma cruz do lado. Eu não sei o que isso significa, mas eu aposto que significa alguma coisa pra alguém. Esse filme também começa com uma cartela dizendo que ele começa de onde o último filme parou. É meio estranho pensar isso, mas nos anos 60 acho que o conceito de continuação não estava tão consolidado no cinema assim. Isso foi uma coisa que acontecia mais nos anos 80 depois. Mas olha, pra ser sincero, não faz muita diferença esse filme ser uma continuação do A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Eles repetem o final do filme anterior, colocando uma frase nova ali que o cara fala: ele vive, só pra mostrar que o Zé do Caixão não morreu. Depois tem uma cena de hospital pra mostrar que ele se recuperou e uma cena de tribunal pra mostrar que o Zé do Caixão foi absolvido pelos crimes. E depois disso ninguém nunca mais menciona nenhum evento ou personagem do filme anterior e a história segue quase como sua própria história, que dá pra você ver e entender sem ter visto o primeiro filme. E sobre o que é a trama de Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver? Resumindo muito, ela é sobre o Zé do Caixão procurando a mulher perfeita intelectualmente pra ter o filho dele. E o filme pode ser dividido em duas partes que dariam uma trama inteira por si só. A primeira é quando ele volta pra cidade e quer achar essa mulher.
Só que não tem Tinder nos anos 60, então o que ele faz? Ele faz a coisa mais próxima, que é um jogo mortal. Ele sequestra 6 mulheres e deixa elas na masmorra dele pra fazer um teste de qual delas é mais digna de ser a esposa dele. Essa eu acho que é a parte que ficou mais clássica do Zé do Caixão, porque tem toda a cena de poço cheio de cobras e a cena com as várias aranhas andando em cima das mulheres que estão dormindo de camisola. Acho que esse lance de usar animais considerados nojentos ou venenosos, mas principalmente as aranhas, meio que virou marca registrada do Zé do Caixão. Só uma das mulheres passa no teste inicial, que é essa personagem bem interessante chamada Márcia. Ela resiste às aranhas, mas ela não aguenta ver o Zé matando as outras mulheres com as cobras e pede pra ir embora. O Zé considera ela corajosa, deixa ela ir, e ela acaba virando uma cúmplice dele por uma parte da trama depois disso. Até que no final ela confessa tudo e se mata, e essa confissão dela faz com que o povo da cidade finalmente vá todo mundo atacar o Zé do Caixão. Acho que essa é uma ideia bem diferente de personagem para essa história e que é bem construída ao longo do filme. A segunda parte do filme é quando o Zé encontra a mulher perfeita dele, que é a Laura, a filha do coronel que manda na cidade. E que odeia o Zé, claro. A Laura tem exatamente o mesmo modo de enxergar o mundo do que o Zé do Caixão. Ela é cínica, ela não acredita em nada e ela quer ter um filho considerado superior. De novo, é uma ideia diferente de roteiro, é aquela coisa do que a gente pode fazer. E se a gente colocar o Zé do Caixão encontrando uma mulher que realmente tem a mesma filosofia de vida dele. Tem até uma cena que eu acho bem engraçada, que o Zé mata o filho do coronel e ele chega pra Laura e eles têm um diálogo do tipo: "Oi Zé, matei teu irmão!" Que é provavelmente o melhor jeito de iniciar uma conversa com alguém que você tá afim, né? Mas é engraçado que como ela tem essa filosofia nihilista também, ela tá pouco se fudendo. O drama nessa segunda parte acaba sendo mais sobre a Laura ficando grávida e sobre a maldição que as mulheres que o Zé matou antes talvez tenham jogado nele. E aí também tem os embates que o Zé tem com a família do coronel. Nisso também tem outro personagem secundário no filme que eu acho que tem uma subtrama bem legal, que é o Truncador. Todo mundo na vila tem medo do Zé do Caixão por ele ser essa figura sem Deus e tenebrosa. Menos o Truncador, que é um capanga do coronel. Então ele faz um contraponto legal pro Zé. Ele é um bom personagem que serve como um tipo de antagonista e interfere um pouco nos planos do Zé. E o Zé acaba tendo que armar uma cena de crime na metade do filme pra tirar o Truncador da jogada. E no final tem uma cena ótima também, que ele reúne um grupo de homens pra caçar o Zé. Essa cena é quando tem os maiores elementos de slasher no filme, de novo, antes de slasher existir. Que é o Zé matando esses homens com umas armas meio improvisadas que ele acha na floresta. No final ele engana o Truncador e o resto dos capangas a entrar num pântano onde todo mundo morre afogado. E é uma subtrama que eu acho muito bem construída ao longo do filme. O ponto mais fraco do filme, eu acho, são as atuações, porque tirando Mojica e alguns dos atores coadjuvantes, todo mundo nesse filme é meio sem emoção. Alguns são de propósito, tipo a Márcia, a filha do coronel, que faz parte da personalidade meio blasé, mas a real é que esse filme foi feito com um monte de atores amadores também, né? O que eu acho mais peculiar são as 6 mulheres que são sequestradas que não demonstram emoção nenhuma, em momento nenhum. Elas estão lá super suave, de boa, como se fosse uma terça-feira qualquer, elas terem sido levadas pro covil de um coveiro malvado. Aí o Zé do Caixão anuncia pra elas que vai matar todo mundo e a reação delas é tipo: "Oh não." Mas acho que só o Mojica já dá pra fazer valer a pena aqui, porque em todas as cenas dele dá pra ver como o cara tava se entregando ao papel. Ele é a melhor coisa do filme, obviamente, e acho que igual o primeiro, a direção também realça um pouco como o Mojica era um bom ator. Porque o personagem do Zé tem vários monólogos ao longo do filme, muitos deles são gravados sem cortes. É só o Zé entrando na sala e começando a falar toda a filosofia dele, explicar os planos malvados, enquanto a câmera fica lá, observando, acompanhando de um lado pro outro. E o Mojica nunca perde o fio da meada, ele manda uns monólogos bem maneiros. Em questão de estética da direção, esse filme é um pouco parecido com o primeiro, ele repete alguns dos elementos. Tem aqueles planos detalhes no olho do Zé do Caixão mudando quando ele fica bolado pra atacar as pessoas, mas isso não acontece tanto aqui, igual no primeiro filme. E tem aqueles planos da boca do Zé se aproximando da câmera quando ele vai beijar alguém, à força ou não. E eles são bem grotescos e esquisitos também. Uma coisa que eu gosto que ele faz na direção é usar planos de ponto de vista da pessoa que tá sequestrando as mulheres nas cenas de sequestro. Tem um suspense do que tá acontecendo ali. Tipo, é meio óbvio que é o Zé que tá sequestrando todo mundo, a gente sabe quem é o Zé do Caixão. Mas a cena fica mais efetiva, só com elas olhando pra câmera e gritando, do que se o Zé realmente estivesse lá. Como eu já disse aqui no canal, o Mojica começou dirigindo filmes de faroeste, e o Meia-Noite tinha muita cena no bar, cenas que eram claramente influenciadas por westerns. Nesse filme, a influência diminui um pouco, mas ainda assim dá pra ver algumas cenas tiradas de faroeste dali. O próprio começo do filme, com todo o povo da cidade correndo, saindo da rua e se escondendo em casa quando o Zé do Caixão aparece, é bem coisa de faroeste pastelão quando o vilão chega na vila. Tem uma cena de jogo de pôquer num bar,
E todo o confronto do Zé com o Truncador e os caçadores dele é filmado de um jeito meio Sérgio Leone, dando um close-up para cada personagem da cena e construindo a tensão. E falando em Sérgio Leone, o Zé do Caixão tem uma caixa de música nesse filme que ele escuta de vez em quando, em momentos que ele tá mais feliz, que é bem parecido com uma caracterização do El Índio, o vilão de Por Uns Dólares a Mais. Então tem isso também. Mas além do faroeste, uma nova inspiração do Mojica para esse filme, que não tinha tanto no primeiro, são os filmes de monstro dos anos 30, os clássicos da Universal. Isso foi uma coisa que ele trouxe de novo, porque O Meia-Noite era um filme mais sóbrio, mais pé no chão, acho que dá pra dizer. Já o Esta Noite tem uns elementos muito mais fantásticos que não fazem total sentido ou continuidade com o filme anterior, mas que funcionam pra essa história. Por exemplo, nesse filme, o Zé tem um assistente meio deformado chamado Bruno, que é uma mistura do Igor ou Fritz, os assistentes do Frankenstein, com o próprio monstro de Frankenstein. Ele é um personagem bem perturbador até, tem uma cena que o Zé do Caixão fala pra ele escolher uma mulher pra ele, e ele sem querer estrangula a mulher. E ele tem uma maquiagem que até que é bem feita, bem decente. E nesse filme o Zé do Caixão também tem um covil enorme e bizarro, cheio de compartimentos e armadilhas, e até um laboratório com vários itens de ciência incompreensível, igual os filmes de cientista maluco lá dos clássicos da Universal. E claro, esses dois elementos, o assistente e o covil, aparecem do nada nessa continuação. O Zé no primeiro filme morava numa casa normal, que é o cenário de boa parte do filme, então em qual momento entre esses dois, já que é uma continuação bem direta, ele arranjou isso tudo? Não faz sentido, mas também não faz diferença, a gente só aceita e segue o filme. Esse filme faz também outro aspecto bem Frankenstein, que é a multidão raivosa no final que ataca o monstro, o vilão protagonista. E eu acho engraçado como a cidade demora pra fazer isso nesse filme. Do tipo, todo mundo imediatamente culpa o Zé do Caixão pelos desaparecimentos no começo do filme, mas aí ele aparece e vai lá dar uma lição de moral em todo mundo, falando como eles estão jogando a culpa nele só porque ele é diferente. Isso seria um bom comentário social até, sobre como a culpa sempre acaba sendo jogada para as pessoas marginalizadas e diferentes. É mais ou menos o que o Lúcio Fulci faz no diálogo dele, o Segredo do Bosque dos Sonhos, acho que esse é o nome em português. Só que o Mojica não liga nem um pouco pra comentário social. Ele só quer fazer o personagem filha da puta mesmo. Então o Zé do Caixão dá lição de moral em todo mundo, mas ao mesmo tempo o pessoal tava certo e ele era sim o culpado. Fazer o quê? Essas mudanças de referência e de estilo do filme também refletem um pouco no personagem do Zé do Caixão, que tá bem mais próximo de um monstro clássico do cinema aqui, do que do perigo real, podemos dizer, que ele era no primeiro filme. A característica mais marcante dele continua sendo o cinismo e o ateísmo exagerado, sobre os quais ele discorre bastante no começo do filme, em um monólogo que meio que apresenta o personagem e também mostra qual é o objetivo dele ali. Mas isso é tão marcante aqui que, na real, a fé do Zé do Caixão virou um dos pontos centrais da trama. Ele não crê em nenhuma força sobrenatural e não liga pra maldição que a mulher joga nele no começo do filme, o que na real é bem parecido com a trama também de Meia-Noite Levarei Sua Alma. Tem esse mesmo arco no outro filme, só que nesse filme, é claro, eles levam isso pra outro nível. Tem toda a famosa sequência de sonho que o Zé do Caixão vai parar no inferno e meio que enfrenta essa falta de crença dele, mas eu vou falar mais dessa cena depois no vídeo. A questão é que tudo começa a dar muito errado pra ele no final. A mulher dele perde o bebê e morre, a população da cidade começa a caçar ele e o padre local várias vezes tenta fazer ele se converter e acreditar em Deus para pedir a salvação. Originalmente, o personagem ficava até o final negando a existência de Deus e ele morria afogado no pântano, se agarrando aos seus ideais, o que faz todo sentido com o personagem cínico do Zé do Caixão. Mas isso é uma grande polêmica também, porque o filme foi lançado na época da ditadura militar e a censura caiu em cima do filme, mas principalmente desse final. Eles obrigaram o Mojica a mudar a frase final do Zé do Caixão, e por causa disso, o jeito que o filme fecha agora é com o Zé do Caixão sendo convertido e dizendo que acredita em Deus e etc, etc, que viu a luz no final, qualquer porra dessas. Eu acho isso bem tosco na real, porque não só quebra a caracterização do personagem, do tipo, isso não parece que é uma virada natural do personagem, da personalidade dele. Parece o que é mesmo, que é uma frase que foi regravada ali na hora e colocada pro filme não dar ruim. Mas isso acaba deixando o final do filme com um pouco de cara de pregação católica, sabe? Do tipo, é isso que acontece quando você não acredita em Deus, hein? Deus é a salvação. O que claramente não era a proposta do filme nem do personagem do Zé do Caixão. Eu acho que a gente pode dizer que esse aspecto é outro tipo de clássico da Universal. Outro elemento que combina bastante com esses traços de personalidade dele, mais monstro clássico, e também com essa questão da fé, é meio que o modus operandi dele nesse filme.
com a masmorra e os tipos de jogos mortais que ele faz com as pessoas enquanto ele fica observando escondido. E também tem uma cena ou outra que ele lança uma justificativa de que tá fazendo isso pela ciência. Ele fica bem mais próximo desses estereótipos de cientista maluco que tá brincando de Deus o tempo todo. Mas outros elementos da personalidade dele também são restabelecidos nesse filme. Um deles, que eu acho que até foi um jeito deles tentarem dar um traço de personalidade mais bondoso pro Zé, para ele não ser totalmente desagradável, é que o Zé do Caixão gosta de crianças, que elas representam a pureza e, nas palavras dele, quando cresce fica idiota. Então tem uma cena no começo que o Zé salva uma criança de um atropelamento e dá um esporro no maluco que ia atropelar a criança, e todo o momento de crise principal dele vem quando ele descobre que uma das mulheres que ele matou estava grávida. Então ele matou também uma criança. E outro detalhe legal do roteiro é que o homem que dá o tiro que efetivamente mata o Zé no final é o marido bêbado da mulher grávida que ele matou, então tem um arco bem legal nisso daí também. Essa culpa do Zé do Caixão por ele ter matado uma criança é o que leva ele a ter várias alucinações e viagens, e é aí que a gente chega no que é a cena mais clássica e mais impactante do filme, que é a ida ao inferno. É um sonho que o Zé do Caixão tem, e a cena começa com uma criatura infernal bem simples, mas que é bem efetiva. É só um cara muito magro, vestido todo de preto. Essa criatura puxa o Zé da cama e arrasta ele até um cemitério, onde várias mãos puxam ele pra dentro da terra. Esse lance das mãos saindo da terra é uma coisa que já virou mais ou menos um clichê de filmes de terror, a gente já viu em vários lugares. Mas esse filme saiu nos anos 60 e acho que pra época não era uma coisa tão comum assim. Então acaba sendo outro elemento bem impressionante também. O grande destaque do filme todo é a cena do inferno, que é colorida, enquanto o resto do filme é em preto e branco, que é uma das interpretações de inferno mais visualmente bizarras que já apareceu em qualquer filme. Primeiro que o processo de colorir o filme que eles usaram provavelmente era bem rústico, o que acabou dando essa cor estranha pro filme, uma coisa meio vibrante, mas que também é meio Technicolor desbotado. E acaba ficando uma cor bem infernal mesmo. E aí entram também as torturas do inferno mencionadas no trailer, que são bem surtadas. Tem pessoa presa na parede, parte do corpo saindo do teto e da parede também, várias pessoas vestidas de demônio espetando a galera com lança e tridente, tudo isso num lugar que tem um visual tão precário, mas ao mesmo tempo também é claramente o inferno ali. É um lugar sujo, é um lugar que incomoda, você olha para aquilo e fala, isso é muito desagradável, eu não queria estar ali. Que é o que o inferno precisa ser, né? E nisso tem o Zé do Caixão horrorizado, andando pelo meio de tudo isso e surtando com as merdas que ele tá vendo. Eles ainda pegam o grito dele e ficam repetindo várias vezes na faixa de áudio, o que acaba dando um efeito, uma atmosfera bem louca no som também. E não acaba por aí, porque fica mais bizarro quando o próprio diabo aparece, e ele também é interpretado pelo Mojica, e aí ele fica fazendo uns feitiços e fazendo mais gente aparecendo, sendo torturada, todo tipo de coisa. O que na real faz bastante sentido isso, porque é um sonho do Zé do Caixão, e ele tá tendo uma crise existencial porque ele matou a mulher com um bebê, e isso pra ele é a coisa mais imperdoável que alguém pode fazer. Então na visão dele, ele mesmo aparece como o diabo, que é o símbolo do que representa todo o mal. Faz bastante sentido e é muito bem feito. E acho que terminando essa cena, acabou esse vídeo, porque é isso que é Essa Noite Encarnarei no Seu Cadáver. De novo, não é um filme perfeito. É um filme que teve um orçamento, uma produção um pouco melhor do que a do primeiro filme, mas ainda assim dá pra ver que ele era bem limitado. É um terror efetivo e é cinema trash. Mas ao mesmo tempo é um dos meus filmes nacionais preferidos de todos os tempos, e eu acho que ele estabeleceu muito bem o que é esse personagem do Zé do Caixão que todo mundo conhece hoje em dia. É um filme que continua sendo bem cru, podemos dizer, igual o primeiro filme, mas que ao mesmo tempo tem elementos mais fantásticos e mais viajados, e tem um roteiro que tem várias subtramas, vários personagens secundários, e é tudo bem construído, e faz bastante sentido no final. E é isso, acho que esse filme é obrigatório para todo mundo que gosta de terror e cinema nacional e filme antigo. E foda-se, só assiste o filme. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.